A paz do Senhor, está através do Facebook, nós já iniciamos o programa aqui através da Canabrava FM 87.9 aqui da cidade de Miguel Comum, Bahia. Iniciamos agora através do Facebook o programa Assuntos do Reino. Falamos hoje sobre o tema Doutrina do Inferno, né? Após algumas pessoas acham que o inferno é onde nós estamos mesmo, Cristiano, essa terra onde vivemos. Outros acreditam que não existe. Mas através das escrituras aqui, nós temos hoje aqui o nosso amado irmão João Riquião. Faz tempo que ele não aparece por aqui. Aí tem pessoas também, irmão João Riquião, que acham que é só por um tempo, o inferno é só um tempo e depois vai extinguir e tal. É verdade. Mas hoje... Que vai ser lançado no Lago de Fogo. Vai vir muita coisa aí, né? Para nossa edificação. Mas hoje estamos aqui com o nosso amado irmão João Riquião, mais uma vez, fazia tempo, né, que ele não aparece aqui. Estou muito feliz com sua presença aqui, meu irmão, feliz mesmo. Estamos muito felizes de rever você aqui e, como sempre, espero que você retorne aqui, não demore tanto tempo assim. Gostamos muito de sua presença aqui, não só de você, mas de todos que vêm aqui. Amém? Vou passar para o irmão João Riquião e assim ele faz a apresentação inicial e já pode emendar e começar, tá, meu amado? Boa noite, vocês que me ouvem aqui na FM Canabrava. É um prazer para mim estar com o Jackson Wellington aqui, Cristiano, né, dois irmãos em Cristo, que eu tenho muita afinidade. Nós também. E é um prazer para mim estar na FM de Jackson. E você que está me ouvindo, no programa que Jackson aqui coordena, e você que está me ouvindo, querido, nós vamos falar hoje sobre a doutrina do inferno. Amém, glória a Deus. E nós vamos começar abrindo a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo de 43 a 47. Nós vamos estudar hoje sobre a doutrina do inferno. Amém. Nós precisamos entender a doutrina do inferno e por que hoje não se prega mais sobre o inferno, né? As pessoas não acreditam e ainda tem músicos e poetas que dizem que o inferno é aqui. Será, meu querido, que o inferno é aqui? O que é que diz o próprio Deus sobre o inferno? O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 43 a 47, nos diz assim: E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então nós vamos estudar hoje a doutrina do inferno. Nós temos várias doutrinas cristãs. A doutrina da salvação, chamada de soteriologia, né? Cristologia, a doutrina do Espírito Santo. E nós vamos estudar hoje a doutrina do inferno. Quem de nós já cometeu um erro ou um pecado tão grosseiro e ficou tomado poderosamente de remorsos? Quem é que já passou por uma situação dessa? De cometer algo tão ruim, de ter feito algo que o nosso coração tem dificuldade até de dormir diante do mal que a gente já causou a alguma pessoa, algum erro que nós cometemos. Hoje,
Quão terrível é o bicho da nossa consciência não morrer. Imagine você passar a eternidade com esse sentimento no coração. Hoje em dia nós temos a ilusão que com as nossas obras, supostas boas obras, podemos compensar ou anular os erros cometidos. Seja dando comida aos pobres, seja fazendo uma romaria ou subindo as escadarias de um cruzeiro de joelhos, ou até se punindo, se flagelando. Muitas vezes a gente se pune quando nós cometemos um erro, um pecado, uma coisa que nossa consciência demonstra que falhamos. A doutrina do inferno, que vamos estudar hoje, confirma um dos maiores atributos de Deus, qual seja a sua santidade. Mostra também o atributo da misericórdia na pessoa e obra de Jesus Cristo, seu único Filho. Diminuir a existência e a realidade de tormento eterno. Tormento eterno é esvaziar a obra da cruz do Calvário. Você é diminuir a santidade de Deus e colocar o homem caído em um pedestal. Você bota o homem, você exalta o homem e a criatura ao invés do Criador. Então, diminuir a realidade da existência de um tormento eterno, você está esvaziando a obra de Cristo na cruz do Calvário. E você está exaltando o homem em detrimento de Deus. Mas hoje nós vamos estudar essa doutrina do inferno. E para que nós possamos, e você que me ouve nas redes sociais, e na FM Canabrava, para que nós possamos entender essa doutrina, nós precisamos desse livrinho aqui. Certo? Nós precisamos desse livro aqui. Como é o nome aí, meu irmão? Vou dizer, aqui é o Novo Testamento grego. Nós precisamos do Novo Testamento grego. Aqui é um grego, koiné, é o grego, uma língua morta, que era a língua falada na época de Jesus. Aqui está o original, como os apóstolos escreveram. Aqui não é que aqui tem 2000 anos, não. Mas aqui é uma cópia original, na língua original, que os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento grego é uma ferramenta, é um livrinho indispensável para que você e eu, querido, amado irmão, possa entender a doutrina do inferno. Então, nós vamos buscar a sabedoria da doutrina do inferno no original do Novo Testamento grego. E por que eu estou falando isso? Porque você que me ouve nas redes sociais e na FM Canabrava, a tradução que você tem em casa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Seja a revista corrigida, seja a revista atualizada. Uma tradução em que na sua tradução em casa, você vai achar a palavra inferno, 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 inferno nas epístolas e nos evangelhos. Só que no original não há uma palavra só para inferno. Existem 3 palavras do Novo Testamento grego e uma do hebraico que caracteriza o que foi transliterado para o português como inferno. Então, está na sua Bíblia a palavra inferno, 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 e a única diferença que tem de inferno é em Apocalipse, quando fala do lago que arde com fogo e enxofre. Então, na sua Bíblia, você vai ver nos evangelhos a palavra inferno e nas epístolas a palavra inferno. Então, na transliteração do grego para o português, o João Ferreira de Almeida, ele pegou simplesmente 3 palavras que nós vamos estudar hoje, do grego, e passou para a sua Bíblia hoje, para todas as traduções, como a palavra inferno. Então você abre os evangelhos, você vai ver inferno. Você abre as epístolas, você vê a palavra inferno.
Só que não no original, no Novo Testamento grego, nesse livrinho aqui que eu já mostrei para vocês, mostro novamente, existem 3 palavras diferentes para inferno, e essas 3 palavras diferentes é que vai trazer a doutrina do inferno e dar robustez à doutrina do inferno. Então pronto. Nós temos no original 3 palavras para inferno: Hades, Geena e Tártaro. Então, no original, nós temos a palavra Geena. Jesus usa a palavra Geena. Existe a palavra Hades e existe a palavra Tártaro. São 3 regiões espirituais diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou trazer para você, para que nós possamos entender, eu vou falar primeiro sobre a palavra Hades. Esta palavra aqui, querido, ó, você que me assiste, é Hades do grego, koiné. Desculpem, do grego koiné. Certo? Ela, no Antigo Testamento, no hebraico, ela se chama Sheol. Certo? Existia uma tradução chamada Septuaginta, antes de Cristo, e essa tradução traduziu a palavra Sheol por Hades. Então nós temos no Novo Testamento a palavra Hades, que corresponde a esta palavra hebraica do Antigo Testamento chamada Sheol. Então essa é a primeira região espiritual que nós vamos estudar ao falar sobre a doutrina do inferno. O interessante é que na passagem que nós lemos, Jesus usa esta palavra, amados, Geena. Jesus usou a palavra Geena do grego. Está mal feito, porque a gente não sabe direito. Mas a palavra usada por Jesus é Geena. Levanta um pouco. Geena. Aí. E a terceira palavra usada no Novo Testamento, e que na sua Bíblia, todas elas quer dizer inferno, é Tártaro. Tártaro do original grego. Então nós temos 3 palavras na língua original, nesta palavra aqui, do grego, que transliterada para o português, existe a palavra inferno, mas que na sua originalidade são 3 palavras diferentes. Uma é o Hades, a outra é o Geena e a terceira é o Tártaro. Pronto, quando Jesus falou dessa palavra aqui, veja só: se tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, irem para o Geena, onde o fogo não morre, o bicho não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor para ti entrares no reino de Deus com faltando um pé do que seres lançado no Geena, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos serem lançados no Geena, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Então nós vamos, amados, se Deus permitir, começar essa palavra trazendo para nós o que é Geena, o que Jesus quis dizer com Geena. Então você que está me ouvindo nas redes sociais e na FM Canabrava, nós estamos estudando a doutrina do inferno. E a doutrina do inferno nos leva a 3 regiões espirituais que os evangelistas, os apóstolos falaram e que nós estamos estudando. Uma é o Hades, a outra é o Geena e a outra é o Tártaro. Vamos começar por Geena. O que é o Geena? O que Jesus quis dizer
com Guiena cristiano. Vamos lá, nós vamos com Isaías capítulo 66, versículo 24, diz assim: Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra Yahvé, contra Javé, contra o Deus de Israel. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. É importante que você que me assiste entenda que a doutrina do inferno é importante, porque você que está me assistindo e me ouvindo, você pode estar indo para lá, meu querido. E eu digo, o que Jesus falou, teólogo nenhum no mundo, nós vamos estudar aqui, a história dessa doutrina vai mudar. É por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que é glorioso o sacrifício de Jesus. Então, Isaías 66, 24 diz: Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra Deus, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Segundo o pastor Paulo Júnior, a palavra grega significa Guerrinon, Vale do Rinom, do grego. Isaías estava se referindo ao Vale de Rinom, um local onde os reis de Israel, veja só a referência que Jesus faz, era um local onde os reis de Israel e os apóstatas de Israel ofereciam seus filhos em holocausto a um demônio chamado Moloque, a um deus com D minúsculo chamado Moloque. Então, o Vale do Rinom era um local onde as pessoas sacrificavam seus filhos aos demônios, matavam seus filhos, cortavam o pescoço dos seus filhos, sangravam seus filhos aos demônios. Esse vale, depois que Josias e o último rei que foi fiel a Deus, ele profanou esse vale e transformou esse vale num lixão, num grande lixão de Jerusalém, onde os bichos e os animais, eles eram jogados, onde se tinha um fogo que queimava, e os cadáveres de pessoas e de animais eram jogados, e os vermes não morriam. Então era uma visão terrível o Vale de Rinom depois da sua profanação, onde as pessoas jogavam dejetos de todas as ordens, os vermes ficavam sendo vistos comendo os dejetos e os cadáveres, e existia um fogaréu lá que nunca se apagava. O profeta Jeremias, ele chamou o Vale de Rinom, antes da sua profanação, do Vale da Matança. Os vermes que queimavam os cadáveres nunca morriam, porque sempre eram jogados mais e mais cadáveres naquele vale. Então Jesus, ele estava falando sobre o Guiena, que é uma palavra grega, Guerrinon, que faz alusão ao Vale do Rinom, a um local terrível, onde abominações foram cometidas, e onde depois se transformou no lixão de Israel. O Guiena também é considerado uma palavra em Apocalipse chamada o lago que arde com fogo e enxofre. Veja só que coisa maravilhosa. Apocalipse 20, capítulo 10 diz assim, versículo 10 diz assim: O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre é o mesmo Guiena que Jesus falou, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Interessante aí, irmão João, que
O interessante é essa palavra, todo sempre, ou seja, eternamente. Não é algo que vai acabar, vai durar ali e depois acabou. Como muitos acreditam que vai por um tempo e o corpo vai ser destruído e acabou, não vai ter mais sofrimento. Não, eu vou falar sobre isso. Isso aí é uma doutrina herética chamada aniquilacionismo. Está aqui no roteiro. Então, meus amados, esse é o Gehenna. Outra palavra que você vai achar no original é a palavra Hades, que, como eu mostrei, é uma palavra que na Septuaginta foi uma tradução para o grego antes de Cristo. Ela é comparada com Sheol, com a palavra hebraica Sheol. E vamos ver. Apocalipse 20 diz assim: o que é o Hades, Jackson? O que é o Hades? O Hades, Sim. tem muita interpretação sobre o Hades, né? Na mitologia grega, o Hades era, como nós podemos trazer, como já foi trazido para o português, o inferno. E lá se tinha várias, vamos dizer, etapas do inferno, né? Se passava pelo Tártaro, como você bem falou, aí tinha o Tártaro, tinha os locais onde os prostitutos, ou então os homicidas, e cada um eram, se não me engano... Tem as etapas, cada um era pior que o outro. Se não me engano, 12 Dependendo 12 do crime da infernos. pessoa... Eram 12 infernos. Tudo isso era chamado de Hades. Só que dentro do Hades tinha cada um, tinha o Tártaro e tinha os outros. Vamos lá, o Hades. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava no livro. O mar entregou os mortos que nele estavam. Veja só. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. A morte é Thanatos, né, em grego. Thanatos. E o inferno aqui é o Hades. É o Hades. O inferno aqui é o Hades. Certo? Uhum. E foram julgados um por um segundo. Então, o Hades, então a morte e o Hades foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. O Hades é o mundo dos mortos. Faz sentido, porque tá falando. Então, faz todo sentido que, olha como fala, né? E o inferno foi lançado no inferno. No Lago de Fogo. No Lago de Fogo. Não é porque, de acordo com a tradução, o inferno foi lançado no inferno. Então você vê que, poxa, o inferno lançado no próprio inferno, aí é como o irmão falou, aí tem todo sentido, né? Então, o Hades é o mundo dos mortos. O Hades é o Sheol, ou sepultura, do Antigo Testamento. É o mundo dos mortos, onde as pessoas que morrem, que não creem em Cristo, estão no Hades. É um local de tormento e de sofrimento. E quem crê em Jesus Cristo, quem foi salvo por Jesus Cristo, não morre, não vai para o Hades. Não vai para o Hades. A terceira região espiritual é o Tártaro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no Tártaro, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando para o juízo do grande dia. Então, o Tártaro é uma prisão para demônios de alta periculosidade. O Tártaro é uma região espiritual onde existem demônios, entidades espirituais terríveis, malignas, demônios perversos de alta periculosidade. Para que nós possamos entender
o que a palavra de Deus está dizendo, o Tártaro é como se fosse um presídio de segurança máxima. Uma unidade especial de detenção, regime disciplinar diferenciado. Ô, irmão João, eu sei que você está falando de Tártaro. Posso falar algo aqui sobre Hades, que você falou? Que está até em Apocalipse? Porque eu lembro agora que teve uma pessoa que falou assim: Oi, Jacques, peraí, quer dizer que a pessoa que morre sem Cristo vai para o inferno, então ele vai vir e ser jogado no inferno de novo? Aqui fala: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante dele, e abriram-se o livro da vida, e abriu-se outro livro, que é da vida. Os mortos, ou seja, que morreu sem Cristo, foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele haviam. Ou seja, os mortos é julgado, depois lançado de novo lá. Justamente. Então o Hades é o mundo dos mortos, é onde as pessoas que morrem estão. O Tártaro é uma região espiritual para demônios que estão presos, porque se saíssem, faria um estrago muito grande na humanidade. E a palavra fala de Deus é que eles estão lá, se fosse solto, nós não suportaríamos. Para ver como eles são. Justamente. Então, Sheol, mundo dos mortos, sepultura, local de tormentos. Referências. O livro de Jó, capítulo 17, versículo 13. Salmos 16, 10. Salmos 88, 3. Isaías 38, 18. Então, você que nos assiste nas redes sociais, não pense que é fácil pregar sobre um tema desse. Não é fácil. É difícil, é pesado. Mas nós temos que falar, alertar você e falar a você que está me ouvindo a verdade sobre a existência do inferno, da punição eterna. E por que você que está me ouvindo não crê na punição eterna? Por que você que está aí na FM, nas redes sociais, não crê no inferno, acha que é exagero o inferno, acha que é uma ideia ultrapassada? Não é uma ideia ultrapassada, porque quem falou do inferno não foi ninguém, não foi João, não foi um teólogo, foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele falou do inferno. Exatamente. Ele falou da realidade do inferno. E você que está me ouvindo, você só tem esta oportunidade. Você só tem essa oportunidade de entender que você pode estar me ouvindo, está indo para o inferno. Tranquilamente. E que há poderes, que há teologias e há doutrinas que não querem que você entenda a verdade de Cristo, o Evangelho. E eu vou lhe dizer agora de onde vêm os poderes e as doutrinas que não querem que você entenda a verdade da qual nós estamos, a situação caótica que a humanidade está. Nós, eu me incluo, estamos, irmãos, numa situação deplorável, caótica, numa situação emergencial. Você precisa não de comida, nem de bebida, nem de partido político, nem de ganhar eleição. Você precisa de Cristo. É verdade. Eu preciso de Cristo. Nós precisamos. Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas vão morrer daqui para o final do ano sem Cristo? Por quê? Você não crê no inferno porque existem algumas doutrinas que ensinaram a você. Uma chama-se universalismo. A outra se chama, vou lhe dizer, meu amado, agnosticismo. A outra se chama teologia da prosperidade. E a outra se chama aniquilacionismo. Você que está me ouvindo aprendeu que o inferno não existe, ou que o inferno é aqui, com base em uma doutrina que você aprendeu, que alguém lhe ensinou e lhe ensinou errado. Verdade. A primeira doutrina que combate a doutrina do inferno é o universalismo. Essa doutrina universalista começou a ser defendida por um homem chamado Marcião. Foi um dos primeiros hereges do século I da história da igreja. Esse homem era a favor de uma heresia chamada gnosticismo. Então ele começou a combater as doutrinas dos apóstolos.
Logo depois, veja só porque isso foi difundido, que o inferno não existe. Logo depois, o universalismo, eu vou dizer o que é universalismo depois, foi defendido por um dos que se chamam pai da igreja, chamado Clemente de Alexandria. Sendo que o seu discípulo Orígenes, um dos homens mais intelectuais do mundo, mas não soube entender o evangelho, até porque ele pegou aquela passagem de Jesus, dos eunucos, foi e arrancou seus órgãos sexuais. Ele entendia errado o evangelho. E ele foi, né, a favor do universalismo, chegando ao ponto de dizer que até o diabo e seus anjos seriam salvos. Misericórdia. Orígenes se castrou, né, porque entendeu errado as palavras de Jesus sobre os eunucos. Veja só. Mas o que é o porquê que nós, a maioria das pessoas que não buscam a Deus, acham que o inferno não existe? Por causa do segundo concílio de Leão, de 1274, 1200 anos depois. Jesus pregou o evangelho, os apóstolos pregaram o evangelho. A então Igreja Católica Romana, que era uma só, criou uma doutrina chamada do purgatório. Foi por causa dessa doutrina, que foi criada 1200 anos depois de Jesus Cristo ter falado a verdade dos apóstolos, que as pessoas acham que vai ter uma segunda chance. Os reformadores, eles lutaram contra a doutrina do inferno, contra o universalismo. O que é o universalismo? O universalismo, meu querido, é dizer que todo mundo vai ser salvo. Que Jesus morreu por todo mundo e que você não precisa se arrepender dos seus pecados, não. E que você não precisa crer, não. Se você ler os evangelhos, você vai ver que sem fé você não consegue, sem santidade ninguém verá a Deus, sede santos porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode ser salvo se você não crê em Jesus como Filho de Deus e não é da boca para fora. Então, o universalismo diz que todos serão salvos, que todos são filhos de Deus. E você vai ver aqui que isso não é verdade. Os reformadores lutaram contra o universalismo. Todos os reformadores acreditavam na doutrina correta do inferno, de que os ímpios ficariam eternamente em suplício. O fundamento maior do purgatório está nos livros apócrifos. São livros que foram inseridos no cano hebraico. O cano hebraico foi fechado em 476 depois, antes de Cristo. 2000 anos depois, em 1530, lá no Concílio da Contra-Reforma, eles incluíram livros que nunca foram livros do Antigo Testamento dos hebreus, para justificar a doutrina do inferno. Apócrifos, livros. Por que apócrifos? Porque o Antigo Testamento, ele foi canonizado, ele foi fechado como livros divinos no ano de 476 antes de Cristo. Cristo veio, trouxe o Novo Testamento. Como é que você, 2000 anos depois, vai mudar algo que foi canonizado antes de Jesus nascer, que é a Antiga Aliança? Para justificar uma doutrina. Você inseriu livros da Bíblia para justificar uma doutrina. Os livros apócrifos não são canônicos. Por que o fundamento maior está no livro? Porque os livros apócrifos autorizam a oração pelos mortos. Você que está firme na palavra de Deus, você sabe que você não vai orar por uma pessoa que está morta, porque não adianta mais. Meu. O livro de Hebreus diz claramente que ao homem está ordenado viver uma só vez, abre aspas, depois segue-se o juízo. Não há chance de você conectar com alguém que está no Hades, não. E o próprio Deus, quando Josué vai atrás de Moisés, fica ali, Deus já dá a sentença. Para que procura o meu servo Moisés? Ele já está morto, acabou. Ou seja, ó, segue tua vida que Moisés já morreu. Eu não sei porquê há um fetiche com pessoas mortas. Há algo espiritual aí terrível. De invocar mortos, de achar que conversa com mortos, que as almas dos mortos voltam. Isso não existe. A palavra de Deus nunca autorizou isso. Nunca. Pelo contrário, condena, né? Justamente. Então essa doutrina do purgatório diz que os ímpios, depois que morrem, quer dizer, o cara matou, roubou, estuprou, perseguiu, matou cristão, perseguiu, difamou, blasfemou,
adorou ídolos, e depois ele vai ficar num lugar para se limpar dos seus pecados, e lá eles estariam unidos a Deus, e depois iriam para o paraíso. Isso nunca foi ensinado por Cristo. Então você que está me ouvindo, você aprendeu isso, mas isso não está no original. Isso não está nas palavras de Jesus. E há um fundamento espiritual por aí, contrário, para que você não saiba a verdade. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sou eu, João Riquião, sei verdade, não. A verdade é aqui a palavra de Deus, a Bíblia. É Jesus Cristo. Isso é tão contraditório, irmão João. Primeiramente, boa noite à nossa amada irmã Nilda aí que nos acompanha. Isso é tão contraditório porque se fosse desse fato, se fosse isso aí, esse purgatório, onde estaria a justiça? A pessoa está aqui, fazendo tudo errado, como você falou aí, matando, vivendo tudo errado. Aí, o outro vivendo tudo certinho, conforme a Bíblia. Aí os dois morrem. Aí um vai lá para o purgatório, vai se limpar e vai ser salvo. Fazendo tudo errado. O outro viveu certinho, vai ser salvo. Então, para que viver certinho? Justamente. Se vai ser limpo no purgatório. Ó, os 39 artigos de religião da Igreja da Inglaterra, 1571, no seu artigo 22, assim nos diz: a doutrina romana relativa ao purgatório, indulgências, veneração e adoração, tanto de imagens como de relíquias, e também a invocação dos santos, é uma coisa fútil e inventada em vão, que não se fundamenta em testemunho algum das Escrituras, mas, ao contrário, repugna a palavra de Deus. Veja só o que é universalismo. O universalismo descamba na doutrina de que todos são filhos de Deus. Já ouvimos isso por líderes religiosos, que todos são filhos de Deus. Mas Jesus disse isso? Não. Eu falei, tem 3 semanas que eu falei aqui sobre filho de Deus e filho do diabo. Veja só. O que é que em João capítulo 8, versículo 39 a 47 assim nos diz? Vamos lá. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, farei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podereis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso não as escutais, porque não sois de Deus. Quem está falando aqui não sou eu, não. Você sabe quem está falando aqui? Jesus Cristo. Yahvé, o Deus da aliança. Quem está dizendo aqui que há filhos de Deus e filhos do diabo não sou eu. É Deus que está falando na sua palavra. É Yahvé, é Elohim, é o grande eu sou, é aquele que diz: haja luz e houve luz. Glória a Deus. Eu vou contestar a Deus? Eu não posso contestar a Deus. Ninguém pode. É aquele que disse lá: haja luz. E Deus disse, e houve luz. Deus criou os céus e a terra, e as terras estavam sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. É o mesmo Deus que está falando aqui. Não é outro Deus. Correto. É um Deus, só um Deus, Yahvé, Jeová, e ele é aqui encarnado, chamado Jesus Cristo, que está dizendo que uns são filhos de Deus e outros são filhos do diabo. Glória a Deus. Não só aqui, É mas isso Deus mesmo. diz também em Gênesis: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, a igreja, e entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher, que é Jesus. Então existe a descendência da serpente. Então isto é o universalismo. Os puritanos da América do Norte eram extremamente fortes
quanto à questão da doutrina do inferno. O expoente foi Jonathan Edwards com o sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. Mas, infelizmente, também foi na América do Norte que o universalismo cresceu. O liberalismo teológico é a favor do universalismo. Os liberais rejeitam a divindade de Cristo, rejeitam a inerrância bíblica e rejeitam a trindade. Então, é os caras desse que vêm falar em cristianismo. Quer dizer, o teólogo liberal hoje, ele acha que a Bíblia, ela não é, que nós cremos que tudo está escrito aqui como foi. Gênesis foi literal. Tudo que aconteceu ali foi literal. Nós cremos assim, eu creio assim, nós cremos. Que Jonas entrou na barriga de um peixe e ficou 3 dias e 3 noites, ficou, porque a Bíblia diz que ficou. Não é uma alegoria. Nós cremos. Mas os teólogos liberais não, eles querem interpretar a Bíblia com base na sua razão, suposta razão, e eles negam o próprio Cristo e a divindade de Cristo. Então, meus queridos, esse é o universalismo, que diz que todos serão salvos. O universalismo é uma doutrina que diz que todos serão salvos e que é uma doutrina que combate a doutrina que eu estou pregando aqui, que é a doutrina do inferno. A doutrina do inferno é uma doutrina que foi pregada por Jesus Cristo, pelos apóstolos. Não foi por mim, não foi por teólogo, foi por todos os apóstolos que dizem que o inferno existe, o inferno é real, o inferno é muito pior do que você pode imaginar. Isso mesmo. E é por isso que eu estou pregando aqui, para que você creia e se arrependa e busque o evangelho, enquanto é dia, que a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Glória a Deus. Então você também não crê no inferno por causa de outra doutrina chamada agnosticismo. A palavra no grego significa não, e gnose significa conhecimento. É um grupo de pessoas que negam a Bíblia Sagrada e dizem que não podemos conhecer a Deus, nem saber o que vem depois da morte, porque ninguém nunca voltou para dizer. É o chamado Teve agnosticismo. um que voltou sim. Pois é, Jesus ressuscitou. Mas eles negam e eles afirmam que nós não podemos conhecer. A palavra agnosticismo vem de não, gnose e conhecimento. Nós não podemos conhecer o que vem depois da morte. O que vem depois da morte nós não podemos conhecer porque não temos provas, enfim. São pessoas que influenciam outras, só que nós sabemos, irmãos, que Jesus é Deus e o que Jesus disse é incontestável. Se Jesus disse que há o inferno existe. Então, os agnósticos negam a realidade do inferno. Então, outra teologia que combate a doutrina do inferno é a teologia da prosperidade. Não é? Ensina que a teologia da prosperidade nem fala no inferno. Eles ensinam, né, que Jesus veio ao mundo para tirar as pessoas do sofrimento, para livrá-las da pobreza, para dar uma boa vida aos homens neste mundo. Não é? Eles não falam do inferno. Nós sabemos que Jesus veio para nos salvar da ira de Deus que ia ser derramada e vai ser derramada sobre toda a humanidade. Então, a teologia da prosperidade, o universalismo, o agnosticismo são doutrinas que negam a doutrina do inferno, que combatem a doutrina do inferno, a doutrina verdadeira, bíblica do inferno, que não foi pregada por mim, foi pregada por Cristo e pelos apóstolos. E a quarta teologia que combatem a doutrina do inferno é o aniquilacionismo. Hoje trazida pelas testemunhas de Jeová, que diz que as almas dos ímpios serão aniquiladas e que as almas dos justos irão para o paraíso. Então a doutrina do aniquilacionismo nega a doutrina do inferno, influencia pessoas contra a doutrina do inferno. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui, não é, a doutrina do inferno,
e vimos que no Novo Testamento grego nós temos 3 palavras que falam da doutrina do inferno: o Hades, o Guiena e o Tártaro. E que o Sheol e Hades são palavras correlatas. Então nós temos o Hades como o mundo dos mortos, o Guiena como o lago que arde com fogo e enxofre, e o Tártaro como prisão de demônios poderosos e anjos caídos. E nós vimos também as teologias que combatem a doutrina do inferno. São teologias que influenciam o ser humano para que o ser humano ache que o inferno não existe, que o inferno ou um local de tormento não está aqui, como disse, né? Na verdade está aqui, como disse um desses cantores aí, diz que o inferno é aqui, né? Muitos acreditam nisso, né? Que o inferno é aqui. Diante de tanto sofrimento, tanto caos no mundo, aí acham que o inferno é aqui. Sem saber que o inferno é bem pior do que isso. Tem um Gomes que canta isso, né? Justamente. Muito pior, até porque quem nega a doutrina do inferno nega o glorioso sacrifício de Jesus e nega um dos maiores atributos de Deus, que é a santidade de Deus. A santidade de Deus. Deus é santo. Ele tem 2 atributos. Porque as pessoas hoje dizem, né, que Deus é só amor, não é, Cristiano? Deus é só amor. É o que é mais falado, né? Só que o amor de Deus não é em ele mudar o caráter dele. Exato. Não é ele mudar a santidade dele. Não é ele mudar as leis dele. Não, o amor de Deus foi ter enviado o seu filho para morrer por nós. Para que a gente, crendo nele, seja salvo pela justiça do seu filho. E diga-se de passagem, nós somos salvos pela justiça de Jesus. Não é nem por nós. É por não é pela nossa justiça. Não, a gente nunca seria. E já estava, pelo contrário, a gente já estava condenado. Por conta de Cristo, viemos ter a chance de salvação em Cristo. Então eu vou falar um pouco agora da doutrina do inferno. Veja só, você que está me assistindo nas redes sociais, na FM. A doutrina do inferno nos diz que há a ressurreição de corpos para o suplício eterno. Haverá uma ressurreição de corpos gloriosos para a glória de Deus. E haverá uma ressurreição de corpos para sofrer eternamente. Os ímpios terão corpos apropriados para o sofrimento eterno, como os santos terão corpos apropriados para a vida eterna. Existirá graus de sofrimento no inferno. O sofrimento de Nero não será igual ao sofrimento. O imperador Nero é uma pessoa normal. Em Mateus 23, Mateus 23, Jesus diz que os fariseus sofrerão juízo mais severo. Tipos de sofrimento no inferno. Apocalipse capítulo 14, de 9 a 12 diz: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Vai ser atormentado diante de quem? De Cristo. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso. Viu, Cristiano? Não tem descanso nem de dia e nem de noite. Vai ser eterno. Não tem descanso. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Choro e ranger de dentes. Você vai chorar, a pessoa vai chorar pelas oportunidades perdidas por ter, e vai ranger os dentes em ódio contra Deus. Quando vê que a sua teologia, seus ídolos não foram suficientes para te
salvar. Veja só. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, o inferno não é um local físico, não está no subsolo, é um estado de sofrimento. E você vai ouvir agora uma das maiores expressões do inferno na Bíblia. Eu vou ler. Eu tenho tempo ainda, Jacques? Tem. É de 9h30 ainda. Eu vou ler para você, meu amado, Deuteronômio, capítulo 28. Os castigos da desobediência para quem está no pacto das obras. Eita. Sabe quem está no pacto das obras? Todo aquele que não crê em Jesus está debaixo da lei. É principal falar, quer ver pela lei, será julgado por ela. Agora cumpra toda ela. Veja só, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com a qual me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência se apegue a ti, até que te consuma a terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que o espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, e com prurido de que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás os teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado. Todos os dias ninguém haverá que te salve. Casará com uma mulher, porém outro dormirá com ela. Edificará casa, porém não morará nela. Plantarás vinhas, porém não desfrutarás. Aqui é uma correlação ao que acontece com a desobediência do povo de Israel na terra prometida, mas que serve como a ira de Deus. O teu boi será morto aos teus olhos, porém não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás a um povo que nunca conheceste. Tu serás oprimido e quebrantado todo dia. Te enlouquecerá pelos que virás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não se possa curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a um rei que tiveres constituído sobre ti uma gente que não conhece, nem tu, nem teus pais, e ali servirá outros deuses feitos de madeira e de pedra. Virá ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos que o Senhor te levará. Lançará muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o teu vinho não beberás, nem colherás uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terão oliveiras, porém não te ungirá com azeites, porque as tuas azeitonas cairão. Gerará filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra o gafanhoto consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu cada vez mais descerá. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestará a ele. Ele será por cabeça e tu por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão,
e te alcançarão até que seja destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Amém. E muitas outras maldições estão sendo elencadas em Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou ler só isso aqui, meus irmãos, para já se encaminhar para o fim dessa pregação. Veja só. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der Deus, Senhor, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com o seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos, que ele comerá, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada de teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta dos pés sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu irmão, do seu amor, e para com o seu filho, e para com a sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés, e dos filhos que tiver, porque os comerás escondidas, pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiverdes o cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, escrita nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor Yahvé, Jeová, teu Deus, então o Senhor te ferirá as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras, fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga, que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Então, meus irmãos, agora, já para finalizar nossa pregação, né? O que Jesus passou na cruz? O que Jesus sofreu naquela cruz? Em nosso lugar. Muito sofrimento. Coisa que nós não suportaríamos nem a metade. Pense em quão Deus é glorioso e bom. Porque essas maldições aqui viriam sobre mim tranquilamente. Que eu violei todas as... Você que está me ouvindo aqui na FM Canabrava, você viola todos os dias as leis de Deus. Todos os dias. Agora me diga, o que Jesus não passou naquela cruz? A dor, o sofrimento, a humilhação. Não só na cruz, até antes, né? Até o percurso até chegar lá, o sofrimento que foi. A ira de Deus. Então é aí onde nós vemos o quão Deus é glorioso, o quão a obra de Cristo, de Jesus na cruz, é importante. Por quê? Porque o inferno existe. Muitos já estão lá. Muitos mesmo. Nós conhecemos aqui, que estavam com a gente esses dias, que não creram, que não se arrependeram dos seus pecados, estão hoje gemendo e rangendo os dentes. E hoje há teologias que querem dizer descansou. A pessoa chega e diz, fulano descansou. Está num bom lugar. Pecou, blasfemou, adulterou, corrompeu, não creu, o principal, não creu em Jesus, perseguiu os crentes, perseguiu os evangélicos, falou mal, humilhou, blasfemou o nome de Deus, aí morreu, a pessoa está descansando, não está não. Ainda virou uma boa pessoa, era tão boa. Então nós falamos isso, né, Jacques? Não é para que ninguém, é para que as pessoas entendam que enquanto há vida, há esperança. Sim.
de salvação. Somente em vida. Esperança de salvação. E a salvação chama-se confiar. Jesus, no Evangelho de João diz assim, alguém pergunta, Senhor, o que é que eu preciso fazer para fazer as obras de Deus? Jesus diz, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Nós precisamos crer, confiar que Cristo é suficiente para nos salvar. E obedecer, né? Porque é uma afronta você achar que precisa de outra coisa além de Jesus, além da obra da cruz, para salvar. Isso aí é uma prova de que você não está salvo. Verdade. Com certeza. É só Ele, e Ele é a misericórdia de Deus. Então a misericórdia de Deus não é Deus mudar o seu caráter, não é Deus aceitar o pecado. Só para finalizando aqui, irmãos, quando você vê a passagem da mulher adúltera, Jesus diz, sabe o que Jesus disse para ela? Vai, não peques mais. Exato. Boa, bem lembrado. Vai, não peques mais. Jesus, ele não veio para abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. Nem veio passar a mão no pecado, né? Ele não disse assim, ele veio condenar o pecado. Não, pode continuar adulterando, pode continuar. Não é como muitos dizem aí, que Deus é amor, né? A pessoa diz, Deus é amor. E esquece da justiça. Não, mas é um Deus que não é o verdadeiro. Porque o amor de Deus não está em Deus incluir pessoas que querem ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo, aí faz uma igreja inclusiva. Isso não é o amor de Deus. Deus não aceita o pecado. Isso não é o amor, Jackson. Exatamente. O amor de Deus foi enviar o seu filho. Não é ele mudar o seu caráter. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e foram fulminados na presença de Deus. Nadab e Abiú eram líderes de uma nação de mais de 1.200.000 ou 500.000 pessoas. Eram 603 homens que estavam ali, só varões, fora mulheres e crianças. Era um homem conhecido de uma nação toda. E Deus fulminou porque ofereceu fogo estranho. Quando em 1 Samuel, a Arca da Aliança volta, né, de Bet-Semes, que chega lá e eles olham para dentro da Arca da Aliança e são fulminados. Porque na Antiga Aliança você não podia tocar na aliança, a não ser que você fosse da descendência de Arão e sumo sacerdote. E tinha todo o rito. E tira todo o rito. Então Deus é santo, Deus não vai deixar de ser santo, Deus não vai aceitar o que as pessoas estão fazendo aí. O que o irmão falou aí é uma coisa interessante. O amor de Deus, de Cristo, não está... eles estão pecando, mas Deus ama. O amor de Cristo, de Deus, está justamente em Cristo, na cruz. Esse é o verdadeiro amor. Então o que é que eles querem? Eles querem que o inferno não exista, mas existe. É o que mais existe, é o inferno e o lago que arde com fogo e enxofre, porque não é eu quem estou pregando, não é teólogo, não, foi Jesus quem falou, e a palavra ela é clara, a escritura ela é clara, ela diz e fala claramente a escritura. O inferno está aí. Então que o Espírito Santo aplique essa palavra em você que está me ouvindo, nas redes sociais, que você possa entender, Deus é infinitamente santo. Deus não aceita o homem como ele é. Ou nós estamos cobertos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pelo sangue de Jesus, por Jesus, ou nós estamos condenados. Não há corredentor, não há ninguém que pode, nossas obras, nada pode nos salvar. Então que Deus aplique, meu amado Cristiano e Jackson, essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito bem explicado. Antes de a gente finalizar, é isso aí, meus amados irmãos. Hoje ficou bem claro, ficou claríssimo, através das escrituras, que o inferno existe. Ele é real. E ele não é aqui. Ele não é nesse mundo. O inferno é algo espiritual. Não é algo físico. É algo espiritual. E é um sofrimento que não dura por algum tempo. Não é um sofrimento que dura por alguns minutos, horas, dias, meses. É um sofrimento eterno. Foi mostrado na Bíblia. Foi mostrado nas Escrituras.
E não foi eu, não foi o irmão João, não foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Não, foi Jesus que falou isso. Jesus falou do inferno. Ele ama sim, meus amados. A todos nós. A mim, a você. E o amor dele está na cruz. Viu? Não é porque ele ama que a gente podemos viver em pecado. Aí ele vai agir com justiça. Porque o amor ele já provou. O amor de Deus está em Cristo na cruz. E agora é o momento da justiça. Porque Deus é amor e a justiça. O amor ele demonstra na cruz. A justiça ele demonstra no inferno. E quem quer o amor de Cristo, vive com Cristo, obedecendo, vivendo, caminhando, assumindo, declarando que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E quem não quer o amor, quer a justiça, continue vivendo essa vida de pecado. Continue vivendo conforme a sua vontade, seus desejos carnais. E achando que é normal, que é amor, que tudo isso pode. Continue achando que é universal a salvação. Porque aí vai viver a justiça de Deus. Então, que fique para a reflexão de cada um de vocês sobre isso, sobre o inferno. Não se engane. Sei que Cristo morreu naquela cruz, mas para que todo que nele crê tenha salvação eterna. Mas quem negar Cristo não será salvo. Quem morrer negando o Filho do Deus Altíssimo vai para o inferno. Está me julgando não, a palavra fala, Cristo fala. O inferno existe, meu irmão, minha irmã, todos que me ouvem, todos que assistem, acordem. O inferno é real. E o inferno não é aqui no Brasil. O inferno não é nos Estados Unidos. O inferno não é no mundo. O inferno é algo espiritual. E ele é real, ele existe. Acorde, ainda é tempo. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Amém, meus amados irmãos? Irmão João, eu quero agradecer mais uma vez pela tua presença, pela sua disponibilidade de vir aqui, sua coragem também, principalmente, de falar esse tema aqui, como você falou no início, é difícil. É difícil por dois motivos. Primeiro, ser alvo de crítica. Ser, vamos dizer assim, usar o sentido figurado, ser apedrejado, mas principalmente pelas lutas espirituais, pelos levantes do inimigo da nossa alma, porque ele não quer que ninguém saiba sobre esse lugar chamado inferno. Ele não quer que ninguém acredite sobre esse lugar chamado inferno, porque o desejo dele é que todos vá para lá. E se conhecer como é lá, aí ninguém vai querer. Aí todo mundo vai buscar Cristo. Então, o que ele quer é que ninguém saiba disso. Quero te agradecer. Espero que você... Já fiz o convite, né? Você irá falar sobre cosmovisão aqui, em nome de Jesus. Vai ser muito bom. Eu creio nisso. Claro, sempre com a Bíblia aberta, sempre à luz das Escrituras. Muito ótimo. Então, em nome de Jesus, eu quero que você faça as considerações finais e já ore para a gente finalizar, amém? Eu queria agradecer a Jackson, meu irmãozão aí, Cristiano, por essa nova oportunidade de estar aqui na FM, junto com outros pregadores, né, que vêm abrilhantando aqui esse programa. Amém, sim. E falando as verdades do reino de Deus e da justiça, né? Nós que pregamos a palavra de Deus, vivemos, buscamos viver e obedecer a Cristo, a Jesus, entendendo que a nossa esperança não está nesse mundo mais. A gente vive nesse mundo, a gente convive com as pessoas e tem prazer nas coisas da vida que Deus nos dá, nas bênçãos, mas a nossa esperança não está aqui. Esse mundo não vai melhorar. Você que está me ouvindo, não vai. Esse mundo não vai melhorar, esse mundo vai piorar, né? As profecias confirmam. E nós precisamos nos apegar àquele que é poderoso para nos sustentar diante de sofrimentos, diante
das coisas que vêm, que vão vir, né? Pô, você que está me ouvindo sabe que você pode morrer a qualquer momento e você está caminhando para a morte. Mas Jesus disse, e essa palavra está confirmada, que ele disse que aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá. Então, que possamos buscá-lo, sabendo que estar com ele é melhor do que este mundo. Confiar nele e saber que ele é poderoso, ele é Deus. Nós não temos dúvida que Jesus é Deus. Que ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade, e eu sou a vida, e ele vai cumprir as suas promessas. Você que está me ouvindo, busque-o, entregue a sua vida a Jesus Cristo, confie na palavra de Deus, confie nele, no Espírito Santo, confie que Deus vai nos levar para uma terra que manda leite e mel. Isso é uma metáfora. Deus vai nos levar para um ambiente tão maravilhoso, que é Ele próprio. Ele é maravilhoso. Jesus é muito maravilhoso. Muito, muito, muito. Sua presença por si só nos dá alegria e felicidade eterna. Então creia, confie em Jesus Cristo, confie que Ele é a nossa salvação. Ele é, talvez você não sinta agora tanta alegria que Ele lhe proporciona, mas creia que você vai sentir e creia que Ele vai te conduzir para uma terra que mana leite e mel, como disse Abraão, Isaac e Jacó. E nós estaremos daqui alguns dias ou anos ou décadas junto com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus, ceando com o próprio Deus. Amém. Amém. Que o Espírito Santo aplique essa palavra. Santo Deus, Pai amado, agora eu levo a Ti publicamente em oração, não pelos meus méritos, Senhor, porque eu não tenho, mas pelos méritos do Teu Filho, Sim, sim. aquele que foi oferecido como ofertas pelo pecado, pela culpa, holocausto, ofertas pacíficas, ofertas de paz, que foi predito desde a antiguidade, Senhor, o Seu sacrifício para que nós possamos entrar na Tua presença e sermos fulminados diante da Tua santidade, diante do Teu poder, diante da Tua pureza, porque nós somos todos nós caídos, miseráveis, vermes, Senhor, corruptos, mas Tu és santo, és puro, és glorioso, és o Deus que está acima de todos os deuses, o nome que está acima de todo nome, de todo principado, de todo poder, de toda soberania, de todo governo, neste século e no século vindouro. Nós elevamos a Ti, pedimos a Ti em nome de Jesus, Senhor, salvação. Amém. Salvação para as pessoas que estão nos ouvindo, salvação para mim, para Jacques, para Cristiano. Amém. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, do pecado. Livra-nos desses principados e deste mundo, meu Deus. Derrama a salvação hoje sobre as pessoas que estão nos ouvindo. Livra-os das drogas, livra-os do crime, livra-os da doença, livra-os da bebida, livra-os da pornografia, do adultério. Livra-os em nome de Jesus e conduz almas para o Teu reino, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, mas lembrando que amanhã, você que não pôde acompanhar aqui desde o início, amanhã, pela parte da manhã, ele estará lá no YouTube. Vai lá no YouTube, coloca Assuntos do Reino, né, no programa lá, no canal Assuntos do Reino, ali no YouTube, estará lançado lá esse programa de hoje e de outros. Caso você não conseguiu acompanhar todos os programas aqui do Assuntos do Reino, tem o nosso canal lá no YouTube, coloca lá Assuntos do Reino, curta, se inscreva. Em nome de Jesus, logo, logo a gente estará transmitindo ao vivo aqui pelo YouTube. Amém? Irmão Cristiano, quer falar algo? Não, só agradecer mesmo a audiência, né? Agradecer pela oportunidade, né? Estamos aqui aprendendo mais, né? Nosso irmão João Riquião, que trouxe sim uma palavra realmente bíblica e que não há como escapar dessa verdade. Não há como escapar. Irá ter o julgamento e você que se quiser um dia estar do lado certo, você tem que crer em Jesus e fazer as mesmas obras que Ele, para ser justificado por Ele naquele grande dia. Buscar a santidade, né, renunciar a si mesmo
e viver uma vida plena, porque eu lhe garanto, viver com Jesus, viver uma vida plena com Jesus, você não tem nada a perder, sim, sempre a ganhar. Porque aqui nós só estamos passando de passagem, como o irmão João Rico mesmo falou. Todos nós iremos morrer. Quem sabe até esse ano é o ano da nossa morte. E como estará a nossa espiritualidade? Porque o espírito, ele é eterno. Ele é eterno, não adianta, ele não vai morrer. Como muitos dizem que vai ser destruído, né, que tem várias doutrinas aí, mas não, o espírito ele é eterno e passar por um julgamento. E se você morrer, segue o juízo. E eu espero que esse juízo seja estar do lado do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem ele não tem outra porta, não tem outro lugar onde você encontrará a salvação, só em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus amados irmãos. Mais uma vez agradecer a todos que nos acompanharam até aí. Nosso amado pastor Leandro Suzarte, conhecido como Correia. Deus te abençoe, meu querido. Nossa amada irmã Nilda El aí. Até semana que vem, se assim o nosso bom Deus permitir. Fico na